Nesta videoaula, nós vamos mostrar o teorema fundamental do cálculo e, consequentemente, definimos também a integral definida, diferente de integral indefinida. Vamos lá. O teorema fundamental do cálculo, ele busca estabelecer uma conexão entre dois ramos principais do cálculo, que é o cálculo diferencial, que foi estudado no primeiro semestre, e o cálculo integral. Enquanto o cálculo diferencial surgiu por conta de um problema de determinação da reta tangente a uma curva, o cálculo integral surgiu de um problema aparentemente que não tinha relação com isto, mas posteriormente percebeu-se que havia, que é o problema da área, a área sob uma curva. Então, o teorema fundamental do cálculo dá a relação inversa, precisa entre o conceito de derivada e o conceito de integral, ou seja, como funções, operações inversas. Newton e Leibniz exploraram esta relação e usaram-na para calcular áreas e integrais muito mais facilmente, um processo muito mais fácil, sem que fosse necessárias calcular como limites de soma. Nós vimos no cálculo diferencial que o cálculo de um limite, dependendo da função envolvida, pode ser muito complicado. Então, esse processo é mais simples. Então, vamos lá. O teorema fundamental do cálculo estabelece o seguinte: se uma certa função f de x é contínua no intervalo AB, e nós sabemos já o que é continuidade, então a integral de A até B, onde A e B significam os extremos de integração, ou seja, é o intervalo em que a função está sendo integrada, será uma função g de x no intervalo AB, sendo que g de x em AB, note que aqui é uma barra, significa entrar com o B na G menos entrar com o A na G. Então, a integral definida porque nós estamos trabalhando com um limite de integração ou um intervalo A e B, resulta numa função G em AB. E isto significa G de B menos G de A, ou seja, um valor numérico, já que A e B são números reais quaisquer. E g de x é a primitiva, ou seja, é a função que derivada gerou a função dada, que é o conceito de integral que nós vimos, né? Estabelecendo a relação inversa entre as operações de integração e derivação. Então, este é o teorema fundamental do cálculo. Vamos ver. Suponha que tenhamos que calcular a integral de x menos 2 dx no intervalo de menos 1 a 6. Resolvemos a integral normalmente, né? Esquecendo, por enquanto, do menos 1 e do menos 6, e do 6, desculpe. Então, a integral de x menos 2 resulta em x² sobre 2 menos 2x, no intervalo de menos 1 a 6. Agora, o que faremos? Entro com o 6 no lugar de x, menos, entro com o menos 1 no lugar do x. Como é negativo, vou colocá-lo entre parênteses. Faço as operações envolvidas aqui nos colchetes. 18 menos 12, 6 ao quadrado, 36 por 2, 18, 2 vezes 6, 12, menos 1 ao quadrado, 1 meio, menos 2, menos 1, mais 2. Efetuo a soma, resulta em 7 meios. Então, o resultado da integral x menos 2 dx no intervalo de menos 1 a 6 resulta em 7 meios. Está aqui. Veremos agora o significado da integral definida como sendo a área sob uma curva. O valor encontrado na resolução da integral definida representará a área limitada entre a função f de x, o eixo x e as retas x igual a A e x igual a B, lembrando que A e B são os extremos de integração, como mostra a figura. Então, veja, nós temos uma função, nós temos um valor real A e um valor real B. Duas retas, x igual a A, x igual a B, retas perpendiculares a x. E o que nos interessa é o cálculo desta área da região.
cinza que está aqui. Então, a área desta região será a integral de A a B da função f de x. Isto resulta numa g de x no intervalo de AB. E g de x em AB nada mais é do que g de B menos g de A, que é a ideia da integral definida. Portanto, entendemos que a integral definida resulta na área sob a curva de uma função entre a curva, o eixo x, e duas retas perpendiculares a x. Então está aí o conceito de integral definida representando a área de uma curva. Mas, atenção, nem sempre o resultado encontrado representará a área da região. Só representará a área da região se toda a região estiver acima do eixo x. Caso esta região esteja abaixo, nós devemos tomá-la em módulo, ou seja, usar o retângulo elementar que definiremos mais tarde. Então, vamos ver aqui algumas animações no GeoGebra mostrando o resultado da integral definida como sendo a área sob a curva até o eixo x. Temos aqui uma função, uma f de x, que é x² que multiplica o seno de x e gera este gráfico em vermelho. E aqui nós temos a integral de a até b, de f de x. E neste caso, o a tem valor 0 e o b tem valor π. Vou movimentar aqui para que você perceba. Observe que, se nós mexermos aqui, no valor π, vamos colocar aqui π dividido por 2. Olha lá, o que aconteceu? Ele está calculando a integral de 0 até π sobre 2 da função f de x e o eixo x. Então, calculou a área dessa região, que no caso é 1,58. Vou aumentar aqui para π. Observe o que acontece lá. π, lá, preencheu toda a região entre 0 e π. Agora, veja que interessante. Vamos fazer com que o intervalo inicial de integração seja menos π, ou seja, este ponto aqui. Então, venho aqui e altero para menos π. Note que preencheu este pedaço e preencheu aquele pedaço. Observe também que estas duas regiões são simétricas, ou seja, uma acima e uma abaixo. E veja que o resultado da integral definida é 0. Como assim 0? Porque esta região está abaixo do eixo x, portanto, todas as imagens são negativas. Esta região está acima do eixo x, todas as imagens positivas. Ao somá-las, elas se anulam, porque são simétricas. Então, há de se tomar muito cuidado. Lembre-se, a integral definida representará uma área se toda a região estiver acima do eixo x, no caso, 5,8. Caso esteja abaixo, você deverá tomá-la em módulo. Note aqui, vou colocar simplesmente de menos π até 0. Então, o que é que vai acontecer? Vai pegar esta região abaixo e veja a resposta que deu aqui. Menos 5,8. Por quê? Porque está abaixo. Portanto, devemos tomá-la em módulo, já que sabemos não existe área negativa. Então, esse é o cuidado que você deve ter. Vamos para mais um gráfico. Aqui eu tenho a integral da parábola menos x² menos x mais 20 no intervalo de menos 5 a 4. Então, esta região abaixo da curva e o eixo x e as retas menos x igual a menos 5 e x igual a 4, retas perpendiculares a x. A área sombreada
121,5. Eu vou arrastar o extremo à direita, observe o que acontece lá em cima com a área. Trouxe aqui para 7. Então agora eu estou calculando a integral definida de menos 5 a 7. E note que, embora eu tenha mais região pintada, a área diminuiu, 71,99. Eu vou arrastar o extremo inicial aqui para menos 8, e note que ela diminuiu mais ainda. Por que isso aconteceu? Porque esses dois pedaços, este trecho e este trecho, estão abaixo da origem do sistema de coordenadas, né? Desse modo, o que ocorre? São valores negativos, que somados a este valor positivo, resultam na diminuição da área. Se eu aumentar aqui um bocadinho mais, colocar menos 10, e aqui colocar 10, observe o que acontece lá em cima. Menos 270. Não tem sentido uma área negativa. Portanto, tanto este pedaço quanto este pedaço devem ser tomados em módulo. E para isso nós usaremos o conceito de retângulo elementar. Então lembre-se, o resultado da integral definida só representará uma área se toda a região estiver acima do eixo x. Caso contrário, deve-se tomá-la em módulo. Por enquanto é isto. Até a próxima aula.